Continuaremos hoje com a análise dessa cena do filme Matrix. A gente assistiu até mais ou menos 1 minuto e 10. Eu vou começar aqui dos 13 segundos, a gente vai ouvir mais uma vez até o 1 minuto e 10, depois eu continuo ali com vocês, beleza? Vamos lá. This is it? Let me give you one piece of advice. Be honest. He knows more than you can imagine. At last. Welcome, Neo. As you no doubt have guessed, I am Morpheus. It's an honor to meet you. No. The honor is mine. Please, come, sit. I imagine that right now you're feeling a bit like Alice. Tumbling down the rabbit hole? Beleza, vamos lá então. Vai ser um pouquinho mais difícil. I imagine imagine. that right now you're feeling a bit like Alice. Beleza, então I imagine that right now you're feeling a bit like Alice. Então, I imagine, isso aqui é mais fácil. Eu imagino, eu penso. That right now significa agora, neste momento. You're feeling a bit like Alice. E repare no jeito que ele fala aqui, vamos voltar. Now you're feeling. I imagine that right now you're feeling. Isso aqui é a contração de you are, certo? Isso aqui é a contração de you are. A pronúncia é igual a your. A pronúncia da contração é igual a your. E ele até fala dessa forma. Então, I imagine that right now you're feeling a bit like Alice. Feeling vem de feel, que significa sentir. Então, feeling, sentindo. I imagine that right now you're feeling a bit like Alice. Eu imagino que neste momento você esteja se sentindo um pouco como a Alice. A bit, um pouco. Já deve ter ouvido a little bit. Ele só tirou o little aqui. A little bit, um pouquinho, a bit, um pouco. Beleza? É tipo assim a diferença, mais ou menos. Beleza, vamos lá. Então, I imagine that right now you're feeling a bit like Alice. I imagine that right now you're feeling a bit like Alice. Tumbling down the rabbit hole? Tumbling down the rabbit hole. Tumbling. Deixa eu tentar explicar tumbling para vocês com imagens. Tumbling. Tumbling é tipo fazendo cambalhotas. Mas se eu colocar Alice tumbling down the rabbit hole, provavelmente vai aparecer aqui, ó. É isto. Tumbling down the rabbit hole. Então eu vou até escrever aqui para vocês. Tumbling down the rabbit hole. Tumbling down, fazendo cambalhotas abaixo da toca do coelho, do buraco do coelho. Então ela tá caindo assim. Tumbling down. Down indica para baixo. Tumbling down. Então, é isso. Caindo, girando, fazendo cambalhota. Tumbling down the rabbit hole. Beleza? Caindo na toca do coelho. Opa. Merda aqui, peraí. Então, tumbling. Vou colocar como cambalhota. Então, tumbling down the rabbit hole é caindo na toca do coelho.
girando. You could say that. You could say that. Legal. O que seria you could say that? You could say that. You could say that é uma forma de confirmar. You could say that. Você poderia dizer isso. No sentido de sim, você poderia confirmar isso, porque é exatamente assim que eu estou me sentindo. You could say that. Você poderia dizer, você poderia confirmar isso. É assim mesmo que eu estou me sentindo. Então, é uma forma de confirmação do que a pessoa disse. You could say that. Então, I imagine that right now you're feeling a bit like Alice, tumbling down the rabbit hole, caindo na toca do coelho. You could say that. No sentido de sim, está certo. You could say that. I can see it in your eyes. I can see it in your eyes. I can see it in your eyes. In your eyes. I can see it. Lembra que can é um verbo modal. Você não precisa saber o nome dele, né? Mas você precisa saber para que ele serve. Ele pode indicar habilidade, ele pode indicar permissão, pedido e capacidade. Nesse sentido aqui, a capacidade de eu posso ver. I can see. Eu posso ver isso em seus olhos. In your eyes. Então, ele está vendo aqui que o Neo está perdido, tumbling down the rabbit hole. Ele se sente dessa forma. Então, can, sentido de poder, I can see it in your eyes, eu posso ver isso nos seus olhos. Lembrando que o it, ele não tem uma tradução específica porque nós não temos um equivalente no português. Ele se refere a animais e coisas, sempre no neutro. Então, o it se refere ao fato dele estar perdido. I can see it. Eu posso ver isso em seus olhos. In your eyes. Beleza? Então, vou até escrever aqui para vocês. Indica habilidade, capacidade, permissão, pedido e acho que eu falei todos. É isso aí. Então, I can see it in your eyes. Vamos lá. You have the look of a man who accepts what he sees because he is expecting to wake up. Legal, essa frase é um pouquinho mais difícil. Vou voltar um pouquinho aqui para vocês ouvirem de novo e ver essa frase também. The look of a man who accepts what he sees because he is expecting to wake up. Então, you have the look of a man who accepts what he sees because he's expecting to wake up. Beleza. You have the look of a man who accepts what he sees because he's expecting to wake up. Beleza. Essa frase aqui, ela é um pouquinho mais complexa. You have the look of a man. Então, look significa olhar. E ele pode ser usado tanto como verbo quanto como substantivo. Então, you have the look of a man é você tem o olhar de um homem. Who accepts what he sees. Então, vamos lá. You have the look of a man. Você tem o olhar de um homem. Vou lá aqui. O have, verbo ter, não esqueçam. The look. Look pode ser usado como verbo ou substantivo. Olhar. Você tem o olhar de um homem who accepts what he sees. Que aceita o que ele vê, se referindo a ele. You have the look of a man who accepts what he sees, o que ele vê. Lembrando de novo que o verbo see é o verbo ver. É uma das formas do verbo ver, né? Tem encarar, tem dar uma olhada rápida, tem vários outros. A gente pode ver eles depois também. You have the look of a man who accepts what he sees. Você tem o olhar de um homem que aceita o que ele vê. Because, usado em conclusão, extremamente importante.
Because é porque. Because. E às vezes você vai ver ele escrito assim. Cause. Ou então cause. Beleza? A forma contraída dele é assim. Cause. Geralmente a gente não fala inteiro because. Because. Geralmente a gente fala cause. You have the look of a man who accepts what he sees cause he's expecting to wake up. Beleza? A gente geralmente corta o be da frente aqui. Fala só cause. Mas beleza. O que ele vê? Because. Então, por quê? He is expecting to wake up. Ele está expecting, esperando acordar. Wake up é acordar, beleza? Expecting é esperando no sentido de... Não no sentido de waiting. Waiting for the bus. Esperando pelo ônibus, está sentado esperando. Esse expecting é no sentido de esperando de que provém de esperança, que quer dizer que vem da palavra esperança, não provém de esperança. Então, esse expecting vem da palavra esperança. Então, you have the look of a man who accepts what he sees because he's expecting to wake up. Você tem o olhar de um homem que aceita o que ele vê porque ele está esperando acordar. No sentido do Matrix, porque ele está esperando sair da Matrix em si. Beleza? Uma frase um pouquinho mais complexa. You have the look of a man who accepts what he sees because he is expecting to wake up. Ironically, this is not far from the truth. Ironically, this is not far from the truth. Beleza. Ironically, this is not far from the truth. Ironically vem da palavra ironic. Ironically significa o quê, então? Lembra que quando você acrescenta o sufixo ly no final, ele indica o sufixo mente no português. Então, irônico, ironicamente. Ironicamente. Lembra de day, dia, daily, diariamente e assim por diante. Eu já dei esses exemplos para vocês, creio eu. Mas é assim que funciona. O sufixo ly no inglês indica o sufixo mente no português. Então, ironic, irônico, ironically, ironicamente. Então, ironic, this is not far from the truth. Então, ironicamente. Deixa eu colocar embaixo que é melhor. Ironicamente, isto não está far. O que é far? Far significa longe. This is not far from the truth. Isto não está longe da verdade. Ou seja, isso não está longe da verdade. O que ele falou antes. Você tem o olhar de um homem que aceita o que ele vê porque ele está esperando acordar. Ironically, this is not far from the truth. Isso não está longe da verdade. Então, far significa longe. E o from, não esquece, a gente sempre usa o from para indicar origem. Por exemplo, I am from Brazil. Eu sou do Brasil. E Brasil no exterior se escreve com Z e não com S como nós escrevemos, beleza? The money is from the bank. O dinheiro é do banco, veio do banco. Você poderia colocar também the money came from the bank. O dinheiro veio do banco. From sempre indicando origem, então. I came from the United States. Eu vim dos Estados Unidos. Então, tipo, você
Você saiu do Brasil, foi para os Estados Unidos, e daí depois você foi para a França, para a Alemanha, sei lá. E daí te pergunto lá de onde você veio. I came from the United States. But I am from Brazil. Eu vim dos Estados Unidos, mas eu sou do Brasil. Então sempre indicando origem, de onde algo veio, beleza? Maravilha. Ótimo, ótimo, ótimo. Continuando. Ironically, this is not far from the truth. Ironically, this is not far from the truth. Do you believe in fate, Neo? O nome dele aqui tá errado, beleza. Do you believe in fate, Neo? Do you believe in fate, Neo? Do you believe in fate, Neo? Então lembrando, a gente utiliza o do para fazer a negativa interrogativa do presente simples. Então, you believe in fate seria afirmativa. You do not believe in fate. A negativa. Então, afirmativa, negativa, interrogativa. A gente utiliza o do, no caso do presente, como auxiliar. E aqui a gente também pode contrair para don't. You don't believe in fate. Você não acredita em destino. Fate é destino, então, beleza? Lembre-se de utilizar o do para fazer a forma negativa e interrogativa do presente simples. Fechado? Beleza. Então, believe é o verbo acreditar. Fate, destino. Do you believe in fate, Neo? Você acredita em destino, Neo? Você acredita em destino, Neo? Do you believe in fate? Do you? Então, beleza. Believe, acreditar. Fate, destino. Lembre de utilizar o do no caso da negativa interrogativa do presente simples. E lembre-se também que se for, por exemplo, I am tired. Eu estou cansado. Aqui está no presente, mas você não utiliza o do para fazer a negativa interrogativa, porque o verbo to be está aqui. Então você vai utilizar o verbo to be como auxiliar. Sempre que tem um verbo to be, ele é auxiliar. Então, I am not tired, acrescento not, eu não estou cansado. Am I tired? Eu estou cansado, am I tired? Fica meio estranho perguntar para você mesmo, mas é assim que funciona. Not junto do auxiliar, que nesse caso é o am, e troca auxiliar com o sujeito no caso da pergunta. Fechado? Beleza, vamos fazer mais um pouquinho aqui. Do you believe in fate, Neo? N-E-O, não Neo assim. Truth. Do you believe in fate, Neo? No. No. Why not? Why not? Então, no. Why not? Why not é por que não. Why é o porquê utilizado para perguntas, claro. Geralmente para pergunta, né? Não é só para pergunta, não tem uma outra forma de utilizar esse why, mas se você não conhece ele ainda, se atenha a essa parte aqui primeiro. Why not? Por que não? Because I don't like the idea. Why not? Because I don't like the idea that I'm not in control of my life. Because I don't like the idea that I'm not in control of my life. Because I don't like the idea that I'm not in control of my life. Então, o because a gente já viu aqui nessa aula também. Because é porque. Aqui. Because, e às vezes, cause. Because I don't like the idea. Por quê? Eu não gosto. I don't like, lembra que like é gostar. Da ideia. Repare na pronúncia de idea. O I do começo a gente fala da mesma forma que a gente fala o sujeito I, eu. Idea. Because I don't like the idea, porque eu não gosto da ideia, that I'm not in control of my life. Que eu não estou em controle da minha vida.
Because I don't like the idea that I'm not in control of my life. Que eu não gosto da ideia que eu não estou em controle da minha vida. I'm not in control. I'm not in control. Não estou em controle. Beleza? O that, às vezes ele some. Como, por exemplo... This is the first time I go to the USA. Esta é a primeira vez que eu vou para os Estados Unidos da América. This is the first time, a primeira vez. E lembrando, talvez eu já tenha até falado isso aqui para vocês, mas é bem importante. Time, ele significa duas coisas. Quer dizer, ele pode significar duas coisas. Hora ou vez. Hora é incontável e vez é contável, porque a gente pode falar uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes e assim por diante. Então, first time, primeira vez. This is the first time I go to the USA. Essa é a primeira vez que eu vou para os Estados Unidos. Repare que não tem o que aqui no meio. Não tem um que aqui. Porque ele não é obrigatório no inglês. Você poderia sim colocar that I go to the USA, mas não é necessário. Você poderia fazer os dois, tanto faz. O sentido continua sendo o mesmo. Eu vou colocar o segundo caso aqui. First time that I go to the USA. Mas não é necessário para fazer essa conexão entre as duas sentenças aqui. Beleza? Não precisa desse that. Ele é opcional. This is the first time that I go to the USA. Essa letra aqui, a letra U, ela se pronuncia... Letra U se pronuncia U. USA. Então, por isso que eu falo USA. Estados Unidos da América. The USA. The United States of America. Beleza? Então, because I don't like the idea that I'm not in control of my life. Vamos mais uma frase ali. I know exactly what you mean. I know exactly what you mean. I know exactly what you mean. Então vamos lá. I know exactly what you mean. I know. He knows. She knows. Know é o verbo saber. Opa. Então, I know. Eu sei. Exactly. O que o LY faz no final da palavra mesmo? Exact. Exato. Exactly. LY indica o finalmente no português, então, exatamente. Eu sei exatamente o que você quer dizer. Eu sei exatamente o que você quer dizer. Então, mean, nesse caso, quer dizer. Meaning, também pode significar significado. Opa, tem um G aqui no final, perdão. Isso é uma coisa interessante até, porque nós, às vezes, quando vamos escrever no WhatsApp, é comum você escrever assim, ó, por exemplo, I am eating. É comum você tirar o G e colocar esse apóstrofe aqui, ou então escrever só assim. É a linguagem internet, né? Porque nós nunca falamos o G do final, a gente não fala meaning, a gente fala meaning. A gente para aqui, ó, meaning. Eating. Running, que também tem o G aqui, mas a gente fala sem, a gente não fala o G, a gente fala running, assim. Liking. Opa. Liking. A gente tira o G porque a gente nunca fala ele. Então, isso é interessante. A linguagem da internet, ela geralmente assemelha um pouco mais a forma que a gente fala. Isso é comum em qualquer língua. Beleza? Então é isso por hoje. Avançamos por mais um minutinho aqui. Vai sair a continuação desse vídeo aqui na quinta-feira, então fiquem ligados, e vai sair outro no fim de semana. Agora eu arrumei minha agenda
para poder fazer isso aqui para vocês com bastante frequência. Não só desse vídeo aqui, mas vou trazer outros conteúdos também, fechado? Então, beleza. Muito obrigado, gente. Qualquer dúvida, manda aí nos comentários, manda lá no nosso grupo do WhatsApp também, que a gente conversa por lá. Valeu, até mais e uma boa semana a todos.